O mundo está em colapso. E não é teoria conspiratória. Não é misticismo barato. Não é previsão infundada. É fato. É visível. E foi anunciado com décadas de antecedência por um dos homens mais ridicularizados e paradoxalmente mais respeitados do Brasil, Chico Xavier. Durante sua vida, Chico Xavier não apenas psicografou cartas, ele foi um instrumento de percepção profunda, que lia não só o espírito dos mortos, mas o adoecimento dos vivos. E isso incluía a doença estrutural da civilização ocidental. Em 1986, em uma entrevista histórica ao programa Pinga Fogo, Chico fez uma revelação que ainda hoje é ignorada ou tratada como mística demais para ser levada a sério. Se o planeta sobrevivesse moralmente até o ano 2019, sem uma nova guerra nuclear, a Terra entraria em um ciclo de regeneração. O que isso significava, na prática? Que o sistema vigente, baseado em dominação, exploração, consumo e mentira, teria seu prazo de validade. Não é coincidência que após esse marco temporal, o mundo passou a entrar em colapso em todas as suas frentes: política, climática, econômica, espiritual. Chico não falava do fim do mundo, ele falava do fim de um mundo baseado no ego, na cobiça e na ignorância. E agora que esse mundo está desmoronando, as potências que o sustentaram não têm mais onde se esconder. O colapso das potências não é um acaso, é consequência. A Alemanha, tida por séculos como exemplo de racionalidade e eficiência, está afundando em uma crise energética e industrial sem precedentes. A aposta na dependência do gás russo foi um erro estratégico grotesco. A desindustrialização avança. O modelo alemão de competitividade virou uma âncora. O Reino Unido, símbolo do colonialismo, vive um dos maiores retrocessos sociais de sua história moderna. Uma em cada 3 crianças vive na pobreza. A desigualdade cresceu, a confiança no sistema político evaporou. A monarquia, símbolo de estabilidade, é hoje um ornamento sem função, sustentado por aparatos de propaganda. A França arde, literalmente. Greves, protestos, crise de legitimidade do Estado. O modelo de Estado social virou um estado de exceção. A repressão policial é cotidiana. O berço dos direitos humanos virou um palco de autoritarismo institucionalizado. Os Estados Unidos perderam o controle da economia, da política, da narrativa. Um país que vive à base de guerra, endividamento e manipulação midiática. O dólar ainda sustenta a ilusão, mas a hegemonia já está comprometida. A nova tarifa de 104% contra produtos chineses, que inclui desde carros elétricos até eletrônicos, brinquedos, móveis e painéis solares, não é uma estratégia, é desespero. É um império tentando barrar o inevitável, com tarifas protecionistas dignas do século XIX, enquanto o colapso se desenha no século XXI. A China, a alçada salvadora da economia mundial, agora sente o próprio peso. Bolhas internas, crise demográfica, controle totalitário, repressão digital. A máquina que cresceu sem alma agora sofre as consequências de crescer sem ética. Turquia, Itália, Grécia, Espanha. Países à margem da zona do colapso central. Vítimas de dívidas impagáveis, burocracias paralisantes, juventudes sem perspectivas e governos reféns de acordos que beneficiam os bancos e as elites, não o povo. Todos eles, absolutamente todos, estão pagando o preço de ignorar o essencial.
o que Chico Xavier chamou de moralidade espiritual e que hoje podemos traduzir como desconexão radical entre poder e consciência. O norte global ainda tenta manter a pose, mas já não tem alimento, não tem água, não tem juventude, não tem futuro. Querem nos convencer de que o modelo deles ainda é viável, mas estão falidos, sustentados por narrativas recicladas e dívidas impagáveis. E mais, tentam vender suas soluções de alta tecnologia como caminho para o futuro, enquanto dependem de recursos básicos que só a periferia ainda possui. Chico Xavier sabia onde estava o coração da Terra. O que ele disse, e pouca gente compreendeu, é que a regeneração da humanidade não viria dos centros tradicionais de poder. Ela surgiria de um lugar tratado como colônia, como quintal, como periferia, a América Latina. Isso não é discurso nacionalista ou regionalista, é observação objetiva. Água? A América Latina concentra 1/3 da água doce superficial do planeta. A bacia amazônica movimenta 20% da água doce corrente da Terra. O aquífero Guarani é um dos maiores do mundo. O Alter do chão pode abastecer gerações. Enquanto o norte compra água engarrafada e investe em dessalinização, nós temos rios vivos escorrendo sob os pés. E não sabemos o que fazer com isso. Alimento? O Brasil sozinho alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. A América Latina é responsável por 16% das exportações globais de alimentos. E ainda assim, somos chamados de subdesenvolvidos. Energia? 65% da energia elétrica da América Latina é limpa e renovável. No Brasil, esse número chega a 91%. Enquanto eles falam em transição energética, nós já estamos no modelo do futuro e sequer percebemos. Juventude? Enquanto o norte envelhece e clama por migração, 40% da população latino-americana tem menos de 25 anos. Temos energia vital, temos força física, temos capacidade de regeneração social. O que nos falta? Consciência de quem somos. Chico Xavier não era apenas um médium espírita passivo. Ele era, na prática, um tradutor entre planos de realidade. E sua lucidez sobre o planeta era assustadoramente pragmática, embora revestida de linguagem espiritualista. Muitas de suas previsões mais sérias não foram ditas em centros espíritas, mas em entrevistas, cartas e conversas privadas que só depois foram reunidas em livros e documentários. E quase tudo o que ele disse, mesmo com linguagem branda, pode ser traduzido como análise geopolítica em consciência espiritual. A mais famosa e direta de suas previsões veio em conversas com Geraldo Lemos Neto e foi registrado no livro Não Será em 2012. Nela, Chico relata que em 1969, ano da chegada do homem à Lua, houve um encontro espiritual no plano superior, envolvendo entidades elevadas do sistema solar, inclusive Jesus, representando a Terra. Ali foi decidido que a humanidade terrestre teria mais 50 anos de prazo, até 2019, para provar que era capaz de conviver sem desencadear uma nova guerra nuclear, global e irreversível. Segundo ele, se passássemos por esse prazo sem autodestruição, o planeta entraria em um novo ciclo de regeneração e as civilizações extraterrestres teriam permissão para ajudar abertamente a humanidade. Agora, vamos analisar isso com lógica, não com fé cega. O que essa data limite realmente significa? Chico não falava de explosões mágicas, ascensões coletivas ou naves pousando no quintal de casa. Ele falava de consequência vibracional e moral. Se passarmos sem uma terceira guerra mundial, inicia-se um ciclo de progresso acelerado e regeneração moral. Ou seja,
Evitar a autodestruição não é vitória, é o mínimo. Se a humanidade provar que sabe evitar o colapso total, ela ganha o direito de começar uma nova fase. Esse novo ciclo inclui avanços em saúde, tecnologia, justiça social e reconexão espiritual. Mas isso não significa que o colapso não viria. Significa que o colapso deixaria de ser fatal e passaria a ser educativo. Estamos, segundo Chico, vivendo a travessia. E se a humanidade falhasse antes de 2019? Chico também deixou claro, se não houvesse aprendizado, o castigo seria inevitável. As consequências seriam explosões de guerras regionais e globais, colapso ecológico irreversível, terremotos, maremotos e alterações violentas no eixo da Terra, reinício forçado da civilização com perdas humanas massivas. Ou seja, a regeneração viria de qualquer forma, mas haveria duas portas: regeneração pela escolha, regeneração pela dor. E a decisão, dizia ele, não estava nos céus nem com os anjos, estava conosco. 2019 chegou. Qual foi o veredito? Tecnicamente, evitamos a guerra nuclear até 2019, mas no segundo seguinte, o planeta entrou numa sequência de colapsos. 2020, pandemia global. 2021 a 2023, inflação, crise alimentar, colapso das cadeias produtivas, aumento do autoritarismo. 2024 e 2025, ameaça real de guerra entre potências nucleares, OTAN, Rússia, China e Estados Unidos. Efeitos extremos da crise climática se intensificam. Não entramos na regeneração ainda. Estamos no processo de peneira. O mundo, como dizia Chico, está sendo testado. Não em escala simbólica, mas real, prática, existencial. Chico deixou muito claro, o Brasil não é o escolhido, não há povo salvo por karma positivo. O que ele afirmou foi que o Brasil, e por extensão a América Latina, tem condições espirituais e geográficas favoráveis para liderar o processo de regeneração. Mas isso exige vontade coletiva, superação do egoísmo, superação do materialismo e da alienação, compromisso com a ética, a educação e a cooperação. Ou seja, não é privilégio, é missão. E uma missão que, se for negligenciada, nos transforma em cúmplices da queda. Um dos maiores erros que se comete ao interpretar profecias é esperar que tudo aconteça com previsão cronológica e literal. As pessoas querem que a data limite de 2019 venha com um letreiro no céu, uma nave pousando no Congresso ou uma nova era instalada por decreto. E como isso não aconteceu do jeito que esperavam, dizem que nada mudou, mas não percebem que tudo mudou. O que Chico Xavier entregou não foi um cronograma de eventos mágicos, foi um mapa moral, um prazo espiritual, uma última oportunidade de virar a chave antes da ruptura irreversível. Profecias não são previsões imutáveis, são avisos condicionais, baseados no comportamento coletivo. Não é sobre adivinhar o futuro, é sobre nos dar a chance de mudá-lo. As profecias são como sinal de alerta no painel do carro. Eles não dizem exatamente quando o motor vai fundir, mas avisam que, se continuar ignorando a luz vermelha, o colapso é inevitável. Assim também foi com 2019. O sinal acendeu e o mundo seguiu como se nada tivesse acontecido. Resultado: pandemia, colapso, inflação, guerras, destruição climática acelerada. Chico nunca prometeu milagre. Ele avisou sobre consequência. O Chico Xavier dizia: o maior mal da humanidade é o egoísmo. E é exatamente esse egoísmo que opera na forma de separação, divisão, fragmentação social. Enquanto o planeta colapsa, estamos brigando por partido político, futebol, sotaque, religião.
disputamos migalhas simbólicas enquanto vendem nossas reservas naturais. O império não precisa mais invadir com tanques. Ele nos divide ideologicamente, nos distrai com telas, nos endivida com promessas, nos vende progresso enquanto compra nossa alma. Estamos sendo colonizados de novo, com aplicativos, com algoritmos, com dívidas e com entretenimento. O maior inimigo da América Latina é interno: ignorância e divisão. Chico foi claro: se a humanidade sobrevivesse ao ego, sem se destruir até 2019, a chance de regeneração viria. Mas não seria mágica, seria escolha, seria trabalho, seria consciência. O Brasil será o coração do mundo, não pelo poder, mas pelo sentimento. Isso se estende à América Latina inteira. Não é o PIB, não é o armamento, é a capacidade de sentir, acolher, regenerar e sustentar a vida. Mas isso só se manifesta se houver despertar coletivo. A profecia está se cumprindo. O mundo velho está em colapso. Os impérios não têm mais base. A América Latina é a última fronteira do real. Mas isso não garante nada, porque terra sem consciência vira solo de colônia. Ou despertamos como povo, como continente, como humanidade, ou seremos digitalizados, empacotados, vendidos e esquecidos. A América Latina não é um bloco homogêneo, mas é uma organização orgânica e complementar, como os órgãos de um mesmo corpo. Cada país da região desenvolveu, por história, geografia, cultura e dor, principalmente dor, uma especialização. E se não formos capazes de enxergar isso, continuaremos agindo como membros amputados, tentando sobreviver sozinhos. O México é o país que vive encostado no colapso norte-americano, vendo de perto a decadência do império e, ao mesmo tempo, nutrindo um nacionalismo popular resistente, que persiste apesar da infiltração cultural, econômica e militar dos Estados Unidos. É também berço de tradições indígenas poderosas como os maias e astecas, que desafiam a lógica colonial com cosmologias completas, complexas e espiritualmente avançadas. Se conseguir se libertar do jogo duplo que joga com os Estados Unidos, o México será a ponte entre mundos. O Chile se especializou em estrutura, controle e método. É o mais europeu dos países latino-americanos, tecnocrático, capitalista, organizado, mas está também em ebulição, vivendo terremotos internos que questionam o modelo neoliberal que exportou para a região. Se souber quebrar sua bolha elitista e reconectar com sua base originária e popular, o Chile pode ser o cérebro técnico da América Latina regenerada. A Colômbia é o país que resistiu à guerra interna mais longa da história moderna, mais de 50 anos de conflito armado, narcotráfico, terrorismo, repressão, abandono estatal. E ainda assim, a Colômbia sobreviveu, criou arte, cultura, literatura, espiritualidade, guerrilha e paz, tudo ao mesmo tempo. A Colômbia carrega o arquétipo da ferida aberta, que se recusa a apodrecer. É a sobrevivência com dignidade, é o corpo ferido que cura por teimosia. O Peru é o pulmão espiritual dos Andes. Mesmo colonizado, expoliado e silenciado, não perdeu a conexão com o sagrado. O legado incaico, a sabedoria das plantas, os rituais da montanha, não viraram folclore, sobreviveram. O Peru é reserva espiritual bruta. Se conseguir vencer a corrupção institucional e o racismo interno, pode ser um epicentro de reconexão com o tempo cíclico, o espírito da terra e o conhecimento medicinal. A Bolívia é o país que mais ousou politicamente em nome dos povos originários.
foi o primeiro a eleger um indígena como presidente. Foi o país que colocou a Pachamama na Constituição, mesmo diante de golpes, pressões e sabotagens. Mantém a resistência enraizada. Se a Bolívia conseguir manter sua integridade energética sem se vender aos exploradores externos, será a raiz espiritual e política da soberania continental. A Argentina é o cérebro em crise. Produz intelectuais, artistas, filósofos, cientistas, mas vive uma autossabotagem histórica, um ciclo de avanço e retrocesso constante. O argentino pensa, questiona, debate, mas muitas vezes pensa tanto que paralisa. Se conseguir reconectar sua inteligência com o chão, com a realidade concreta e popular, será a mente estratégica da reconstrução. Pequeno em território, mas enorme em experimentação social, o Uruguai testou a legalização da maconha, o casamento igualitário, o aborto legal, a laicidade real. Tem problemas? Claro, mas funciona. É o país que consegue testar o novo, sem colapsar no processo. É um pulmão de racionalidade progressista, discreto, estável e com alto nível de consciência política. O Paraguai vive nas sombras da América Latina, mas carrega marcas de um dos maiores genocídios da história, quando o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram para destruir sua tentativa de soberania no século XIX. É um país que sobreviveu a um trauma ancestral profundo e foi esquecido. Se conseguir recuperar sua memória coletiva, o Paraguai tem o potencial de ser a consciência histórica que nos lembra dos erros e dos pactos de silêncio. A Venezuela virou o laboratório da propaganda internacional. É símbolo da falência ou da resistência, dependendo de quem narra a história. Mas a verdade está além da ideologia. A Venezuela é o retrato do que acontece quando um país cheio de recursos tenta romper com o sistema mundial e paga um preço brutal. Se conseguir sobreviver à fome, ao cerco e à mentira global, vai renascer com lucidez rara. O Equador tem uma das maiores biodiversidades do planeta, tem tradição xamânica viva, tem vulcões, selvas, altitudes e saberes milenares. É pequeno, mas essencial. Se não for engolido pela financeirização dos recursos naturais, o Equador será o centro de recuperação medicinal e energética da América Latina. E o Brasil? O coração confuso. Chico Xavier viu o Brasil como o coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas hoje, o Brasil está doente. Confundiu fé com fanatismo, espiritualidade com negacionismo, abundância com desperdício. O Brasil é um gigante que esqueceu sua função, mas ainda pulsa. Se o Brasil acordar, se reconectar com a sua vocação de acolhimento, liderança natural e força espiritual, ainda pode ser o coração que bombeia a vida para o resto. Nenhum país é completo sozinho. Cada um carrega um pedaço da missão coletiva. Juntos, formam um corpo continental da regeneração. Chico avisou, o tempo chegou. Agora é com a gente. Um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.